cantor Gonzaguinha, símbolo da música e da cultura nordestina, é homenageado no projeto musical da esquina do Sesc Amazonas. E o Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, instalou um novo sistema de semáforos inteligentes. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje, que vai trazer também: tombamento de áreas do Centro Histórico de Manaus é tratado em reunião da Associação Comercial. Homenagem aos 30 anos da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado do Amazonas é realizado na Aleã. E ainda, Parque Cidade da Criança em Manaus realiza a Semana de Arte. Manaus, 16 de agosto, o Amazônia News está no ar. Bom dia! E a gente começa a edição de hoje do News com uma boa notícia para você. A partir de hoje, o Manauara vai ter mais uma opção para comprar pescado que vem dos rios e lagos da região. A Secretaria de Produção do Estado decidiu, em parceria com o Sindicato dos Armadores de Pesca do Amazonas, colocar mais uma balsa, dessa vez no São Raimundo, zona oeste de Manaus. Durante a entrevista coletiva e apresentando dados da produção pesqueira do Amazonas, o secretário de Produção do Estado anunciou medidas de combate ao desperdício de pescado que chega a Manaus. Nós estamos invocando o princípio constitucional de gestor integral do setor para tomar medidas complementares àquelas que eventualmente a Prefeitura já tenha tomado. De acordo com Heron Bezerra, a CEPROR vai adotar 5 medidas para ampliar as ações da luta contra o desperdício do peixe. A primeira é aumentar a quantidade de caminhões do programa Peixe Popular, ampliando o atendimento aos pescadores. A segunda medida será colocar pontos fixos de venda em Manaus para facilitar o acesso aos consumidores. A CEPROR também vai alugar frigoríficos para armazenar o pescado. A quarta medida será colocar temporariamente outra balsa de desembarque no porto de São Raimundo. A quinta medida a ser adotada pela CEPROR será recolher o pescado que já não pode ser comercializado por estar abaixo do tamanho permitido para a pesca e inadequado para o consumo e transformá-lo em farinha de peixe. Todas essas ações vão custar cerca de R$1 milhão. Há um excesso de pescado e não tem como o pescado desembarcar. Esse é o diagnóstico. A partir daí nós estamos fazendo o quê? Alugando balsas por conta própria para colocar no São Raimundo e estudamos a hipótese de colocar uma outra na região da Zona Leste, no Puraquequara, para facilitar o acesso da população a esse pescado. A decisão da Secretaria de Produção Rural do Estado do Amazonas vai de encontro ao decreto municipal, que estabelece como único ponto de desembarque, comercialização e distribuição de pescado em Manaus a Feira da Panair. A lei, que está em vigor no município de Manaus desde o dia 9 de junho de 2005, estabelece como porto único para essa atividade apenas o localizado na zona sul da capital, compreendendo uma área de 50 metros à esquerda ou à direita do terminal improvisado, que só opera de meia-noite às 7 da manhã. O presidente do Sindicato dos Armadores de Pesca do Amazonas não vê outra saída para evitar o desperdício. No Porto da Balsa do Cacau, antigo Porto da Balsa do Cacau, é uma área muito boa. Nós temos bastante estacionamento, sabe? Não temos engarrafamento nenhum. 7 horas da noite, com certeza, vai ser um horário bom para abrir as caixas para as pessoas virem comprar o pescado. Esse pescado que fica se jogando fora, fica perdendo ele, então o povo vai chegar nesse horário das 7 da noite e até 6 horas, 7 da manhã, trabalhando. O terminal pesqueiro de Manaus já consumiu mais de R$19 milhões e tem capacidade de armazenar apenas 200 toneladas de peixe, menos de 5% do total produzido na safra do pescado, que alcança o seu auge no mês de setembro, com 4.500 toneladas. A obra já foi concluída, mas até agora nenhuma autoridade assumiu o compromisso de administrar o terminal pesqueiro de Manaus. O governo federal lança programa para incentivar investimentos na infraestrutura do país. Uma ferrovia e uma rodoviária federal da região norte vão receber recursos. Nós vamos a Brasília conferir os detalhes com Wellington Lopes. Bom dia, Wellington. Bom dia, Jaís, e bom dia a todos.
O governo está convidando o setor privado para realizar essas obras. Quando as estradas e ferrovias estiverem em condições de serem utilizadas, as empresas que construíram poderão cobrar pedágio, no caso das estradas, e taxas, no caso das ferrovias. É uma espécie de privatização, mas o governo evita citar esse termo. No total, serão emprestados às empresas que vencerem as licitações 133 bilhões de reais. Do valor total, mais de 42 bilhões de reais vão ser investidos na duplicação de cerca de 7 mil quilômetros e meio de estradas federais. A BR-153, que passa por 2 estados da região norte, Pará e Tocantins, está incluída no programa. Os estudos se realizarão desde agora até o mês de dezembro. Nós teremos a realização das audiências públicas em janeiro, a publicação dos editais em março, a licitação em abril e as assinaturas de contrato entre maio e julho de 2013. O programa de investimento em logística ainda prevê 91 bilhões de reais para a reforma e construção de 10 mil quilômetros de ferrovias ao longo dos próximos 25 anos. A via férrea que liga Vila do Conde, em Belém, a Açailândia, no Maranhão, está entre os trechos que vão ser alcançados pelo plano. A recuperação da ferrovia representa um novo estímulo para o desenvolvimento da região norte do país. Nós estamos fazendo parceria para ampliar a infraestrutura do país, para beneficiar sua população e seu setor privado, para saldar uma dívida de décadas de atraso em investimentos em logística e, sobretudo, para assegurar o menor custo logístico possível, sem monopólios. Na próxima semana, o governo deve divulgar investimentos para o setor portuário. Em setembro, deve anunciar medidas para a redução de custos de energia e na área de aeroportos. Senhores. E o IBAMA abre concurso público para nível médio. 63 vagas estão reservadas para a região norte. Os candidatos às vagas de técnico administrativo precisam ter concluído o nível médio ou então curso técnico equivalente ao nível médio em qualquer área. A remuneração inicial é de R$ 2.580, incluindo gratificação e auxílio alimentação. O período de inscrições começa dia 24 e vai até 13 de setembro. Os interessados devem acessar www.cesp.unb.br, preencher os dados e pagar a taxa de R$ 55. As provas objetivas estão marcadas para o dia 21 de outubro. Para saber o que vai ser cobrado na prova, é só entrar no site do IBAMA e clicar no link do concurso. Das 300 vagas abertas, 63 são para a região norte, sendo 6 para o Acre, 3 para o Amapá, 22 para o Pará, 12 para Rondônia, além de 10 vagas para Roraima e 10 para os candidatos de Tocantins. E os servidores públicos federais intensificam os protestos em Brasília para pressionar o governo a conceder os reajustes que as categorias reivindicam. Nessa quarta-feira, várias marchas ocorreram na esplanada dos ministérios. Esse grupo resolveu reunir-se em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde estão sendo julgados os réus do mensalão. Os servidores precisam fechar acordos com o governo até o próximo dia 31. Depois dessa data, não dá mais tempo de incluir reajuste salarial no orçamento de 2013. Nesta quinta-feira, os policiais federais realizam operação padrão em aeroportos, retardando a fiscalização de bagagens e documentos dos passageiros. Esses são os destaques desse início de quinta-feira. Um ótimo dia a todos e até amanhã, Jaíse. Muito obrigado, Hélio, pelas suas informações. Um ótimo dia para você também. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional se reuniu com a Associação Comercial do Amazonas para tratar sobre o tombamento de áreas do Centro Histórico de Manaus. Discutir sobre o tombamento do Centro Histórico de Manaus não é uma tarefa fácil, principalmente por ser um local onde se encontram a maioria dos imóveis e lojas. Por isso, na noite dessa quarta-feira, a ACA e FAM realizaram uma reunião para tratar do direito dos comerciantes em relação ao tema. Todas as forças vivas dessa cidade,
Nesse caso, a própria Associação Comercial do Amazonas tem um papel importantíssimo, né? Quer dizer, que são pessoas que têm não só interesse comercial no centro histórico, né? Como uma consciência de poder contribuir, né? Para que esse centro se torne um centro cada vez melhor, né? Um centro de mobilidade urbana, de uma identidade, digamos assim, local de uma época, né, histórica. Os comerciantes buscam com essa reunião ouvir diversos órgãos, já que a categoria amarga vários prejuízos com diversos problemas enfrentados em 2012. Nós temos a preocupação, principalmente o centro histórico, onde prevalece o comércio varejista, o grande e pequeno varejo, do não engessamento dessa área, no sentido de abastecer esse comércio, que esse comércio tenha uma certa flexibilidade em crescer também, porque é importante que o comércio que esteja gerando receita, que esteja empregando, que esteja gerando emprego, possa crescer. Então, esse é um primeiro diálogo com um órgão que até então nós não tínhamos ideia desse. E hoje nós temos essa certeza de que podemos interagir com o IPHAN e tentar realmente manter um diálogo com todos os outros órgãos que tratam do disciplinamento e ordenamento do centro histórico, consequentemente o centro de Manaus. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito, Manaus Trans, instalou nos principais cruzamentos da capital amazonense um novo sistema de semáforos inteligentes. Saiba como eles vão funcionar na reportagem. Inicialmente, a central vai controlar os semáforos de 28 cruzamentos inseridos no quadrilátero que abrange as avenidas Humberto Calderaro, Boulevard, Constantino Nery e João Valério. O funcionamento dos sensores instalados nas vias detectam a quantidade de veículos que estão trafegando nos cruzamentos e enviam esses dados à central, proporcionando a fluidez do tráfego da via mais carregada e reduzindo a retenção. Todos esses locais têm sensores instalados. Esses sensores eles fazem a contagem volumétrica, ou seja, eles contam os carros que passam nos locais. A partir dessas contagens, a central, de posse dessa informação, escolhe a melhor programação, escolhe os melhores tempos do semáforo para atuar independente de cada cruzamento, olhando sempre o todo dos 28 cruzamentos. Então, ela não opera individualmente, ela opera o conjunto todo olhando a programação em função da contagem de veículos que passam no local. Mesmo com o funcionamento da central, o Manaus Trans mantém as fiscalizações e as operações nos cruzamentos, principalmente nos horários de pico, com a presença dos agentes de trânsito para coibir fila dupla, fechamento de vias e avanço de sinal vermelho. A Agência Nacional de Telecomunicação pretende fazer uma mudança no regulamento do serviço móvel pessoal, para que chamadas sucessivas feitas de celular para o mesmo número sejam consideradas uma única ligação para efeitos de tarifação. O aviso de abertura da consulta pública será publicado no Diário Oficial da União nos próximos dias e nele constarão formas de envio das sugestões da sociedade à agência. A proposta tem como objetivo evitar que o usuário sofra prejuízos com quedas de ligações. O mais importante é que as chamadas não caiam. De acordo com a proposta da Anatel, a regra das chamadas sucessivas será aplicável a todos os planos de serviço oferecidos pelas prestadoras, tanto aqueles que realizam tarifação por tempo quanto por chamada. E a Assembleia Legislativa do Amazonas realizou homenagem aos 30 anos da Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Estado, o HEMOAN. Medalhas e certificados foram entregues aos doadores. A entrega da medalha Rui Araújo foi o ponto alto da homenagem que a Assembleia Legislativa do Estado fez à Fundação de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas. Entre as autoridades presentes estavam o presidente da Assembleia, Ricardo Nicolau, e outros parlamentares. A instituição é responsável há 30 anos pelos processos de captação, coleta, tratamento e distribuição de sangue no estado. Ela faz parte da Rede Nacional de Hemocentros e segue as diretrizes do Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados. Além do HEMOAN, doadores também foram lembrados pelo importante papel. Dona Regina é doadora há mais de 25 anos. Ela começou esse ato de cidadania quando a sua mãe precisou de sangue para fazer uma cirurgia. A gente que tem condições de doar sangue e faz assim espontaneamente,
a gente sabe que está salvando muitas vidas. Ela lembra que os jovens também devem participar desse ato de amor ao próximo. Eu sugiro até que os adolescentes comecem cedo a doar, né? Porque eles têm um retorno muito positivo. Se tiver algum problema no sangue, é importante que ele vai ser assistido com todo o carinho, com todo o respeito. Ainda nesta edição você confere, Parque Cidade da Criança em Manaus realiza Semana de Arte. 8 horas e 15 minutos, nós voltamos já.